De acordo com o pensamento das 7 dispensações, nós estamos entendendo que estamos vivendo a era da graça, a era da igreja, do Espírito Santo. Isso é um pensamento, um consenso comum de todos. E dentro desse raciocínio, existe algo que me incomoda quando se fala a respeito da lei. Quando se diz que estamos debaixo da graça e não da lei, isso é uma verdade. Mas a lei é para ser desprezada? A lei é para ser jogada fora? Eu entendo que a lei não foi cancelada pela graça. É isso mesmo que você ouviu. A lei não foi cancelada pela graça. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Nos acompanhe no nosso vídeo hoje. O cristianismo moderno faz muita confusão nesse pensamento de velha aliança e nova aliança. Entende-se que a nova aliança cancela a antiga aliança, mas Deus nunca mudou sua forma de agir em relação aos preceitos e valores dele que ele estabeleceu desde a eternidade. Veja que cada manifestação de Deus, de era de Deus, ao se relacionar com os homens, não cancela a anterior, a posterior sempre confirma a anterior. Veja que a lei, ela não cancela o patriarcado. A mesma coisa, a graça também não cancela a lei. O próprio Jesus afirma isso quando ele diz isso em Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço da letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, é preciso entender de forma bem clara que Jesus não veio para cancelar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Pastor, mas pensando dessa forma, então Paulo ele está contradizendo Jesus quando ele diz que nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? Ou quando ele fala que nós somos justificados pela fé e não pela lei? Como nós podemos entender isso? A gente precisa entender alguns aspectos da lei do Senhor. Uma coisa que precisamos compreender da antiga aliança, que a lei dela tem 3 aspectos. Aspectos morais, aspectos cerimoniais e aspectos sociais. Se nós compreendermos isso com clareza, nós vamos entender exatamente o que Jesus e Paulo estavam querendo falar a respeito desse assunto. Quando Paulo fala que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, é justamente por causa das leis cerimoniais. Esse compêndio de coisas ritualísticas ao qual Deus estabeleceu para que o homem pudesse ter uma aliança com ele desde a queda no Jardim do Éden. Deus é um Deus santo e perfeito, ele não pode se relacionar com o pecado. E o homem, ele estava com a sua natureza corrompida pelo pecado. Então o próprio Deus, quem estabelece esse ritual do sacrifício de um cordeiro, né, de um novilho ali, para expiação dos pecados, para que este homem pudesse ter acesso, para que essa pessoa pudesse ter acesso a ele. Então, havia o sumo sacerdote, havia o sacerdote, todo o processo bem complexo, detalhado, eu não vou entrar nos detalhes de como era feita essa expiação, tudo explicadinho em Levíticos, né? E aonde Deus fala ali que deveria haver esse ritual para haver perdão dos pecados. Foi esta lei que Jesus veio quebrar, foi essa justamente a lei ritualística. Jesus passa a ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é mais através do ato de um sacerdote, mas sim através de Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário, de uma vez por todas, cancelando todo o processo ritualístico. Então, quando se fala que a graça tem supremacia na lei, está falando justamente nesse aspecto, aonde Jesus passa a ser o cordeiro no lugar de animais. Veja só o que diz o texto de Hebreus capítulo 7, do versículo 25 ao 28. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive para sempre e intercede por eles.
pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui como sumo sacerdote homens que têm fraqueza, mas a palavra do juramento, que veio desde a lei, constitui o Filho, consagrado para sempre. Veja só, então é justamente sobre isso que Paulo está dizendo, quando ele fala que nós somos salvos pela fé e não por obras, né? Que a salvação é pela fé e não pelas obras. Quer dizer, não é mais por um processo ritualístico. Não existe atos que nós podemos fazer que vai nos garantir a salvação, mas somente através da fé naquilo que Jesus Cristo fez, em Cristo Jesus, naquilo que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar. Essa é a lei cerimonial, da qual Jesus levou sobre si para que nós não precisemos fazer mais essas cerimônias para alcançarmos o perdão e a expiação dos nossos pecados. Jesus nos garantiu a nossa salvação de uma vez por todas, num único ato, na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, ao invés de ser um cordeiro ou um novilho. As leis sociais foi lei estabelecida por Deus através de Moisés para que o povo pudesse se organizar socialmente. Veja que o povo hebreu era um povo escravo. Eles não cresceram livres, eles cresceram como escravos. Então eles não tinham conhecimento de economia, de guerra, não tinham conhecimento de logística urbana. E as leis sociais, de cunho sociais, elas têm esse aspecto de ensinar eles. Então veja que Deus usa 40 anos do deserto para que esse povo pudesse aprender a se organizar como uma nação. Eles eram apenas um povo escravo. De repente eles se tornam um povo livre, mas eles não sabem o que é ter um líder, o que é uma organização social, eles não sabem nada. Então Deus passa a estabelecer para eles como eles devem viver, economicamente, politicamente falando, estratégias de guerra, arquitetura urbana. Até nas questões sanitárias, Deus dá estratégia para eles de como eles devem se portar para que eles possam ter cuidado com a saúde, cuidado com a organização, separar os criminosos daqueles que não são. Então você vê que essas leis sociais, elas são leis que foram determinadas por Deus, que teve um início e teve um fim. Algumas dessas leis não faz sentido se viver. Pega o exemplo a respeito da carne de porco. Né? Deus tinha estabelecido ali a regra de algumas carnes que eles não deveriam comer. Por quê? Imagine aquelas carnes ao sol de 50 graus, sem geladeira, sem a tecnologia de conservação através de sal. Veja que esse tipo de lei foi uma lei que teve prazo de validade, ela teve um início e um fim. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus estabelece a lei. Depois em Atos, capítulo 10, Deus retira a lei. Por quê? Em Atos já havia tecnologia do sal. O próprio Jesus fala do sal, né, quando ele dá o exemplo lá no Sermão do Monte. Então ali já havia mais técnica de conservação de comida. Não só essa lei, mas entre outras leis, ao qual Deus estabeleceu justamente para que eles pudessem não ficar doentes, para que eles não ficassem doentes, para que eles pudessem ter uma organização civil, para que eles pudessem ter estratégia de guerra. E depois o próprio Deus quem tira essa lei. O próprio Deus quem tira a lei do cenário. Né? O governo hebraico era um governo teocrático, onde não havia um rei, era Deus quem reinava. Mesmo na era dos reis, os reis deveriam ter uma consulta divina. Se o rei não seguia a orientação divina, certamente esse rei ele estava conduzindo o povo para a destruição. E Deus intervinha na história para que o povo não se perdesse, não perdesse o foco do objetivo que Deus tinha estabelecido para o povo hebreu, para o povo israelita. Então, as leis sociais, elas nem cabem no nosso tempo. Estamos falando de leis que têm mais de 4.000 anos, numa sociedade com uma tecnologia totalmente diferente da nossa, né? Pega o exemplo das necessidades fisiológicas, onde Deus estabelece tantos metros, côvados, né, em distância a respeito da tenda onde você dorme. Hoje em dia nós temos a suíte, o banheiro praticamente dentro do quarto.
mas nós temos tecnologia para higienização, para limpeza, né, para conservação, para não ficarmos doentes, entre outros aspectos, né? Então você vê que essa lei, ela tem esse aspecto que era focado para aquele povo e para aquela época. Ela não cabe para a nossa geração, ela não funciona para os nossos dias. Nós entendemos que esse tipo de lei se trata justamente sobre o pecado original, a defraudação. Aquilo que é onde a maior fraqueza do ser humano, né? Veja que essas leis estabelecidas por Deus, elas mostram justamente aonde está aquilo que nos afasta dele. Porque são leis que defraudam a Deus, defraudam o nosso próximo e defraudam a nós mesmos. Tanto corpo, alma e espírito, né? E esse tipo de lei, quando Deus estabelece ali nos 10 mandamentos, entre outras leis, alguns outros versículos pontuais do livro de Levítico, ele expressa justamente algo que Deus jamais vai mudar. Veja que falamos que somos salvos pela fé e não pela lei, né? Não pelas obras, que a nossa salvação não depende da lei. Que lei? Não é da lei social e nem da lei cerimonial, porque ela foi cumprida em Cristo Jesus. Mas as leis morais de Deus, essas são inegociáveis. Nós temos que, na verdade, vivê-las como Jesus estabeleceu. Veja que, imagine você sendo um cristão adulterando, você sendo um cristão roubando, matando, desonrando seus pais. Ah, pastor, mas aí não tem como fazer. Então, isso é lei de Deus. Eu jamais tenho que descartar ela. Na verdade, foram até as primeiras leis de Deus. Quando eles saíram no deserto, depois do êxodo no Egito, qual foi o primeiro estatuto de Deus? Os 10 mandamentos, que Deus nunca negociou e jamais vai negociar com ninguém. Para todo cristão que quer ser salvo, ele deve viver na sua vida os 10 mandamentos. Eu sei que é difícil em alguns aspectos, porque a nossa natureza, ela pecaminosa, ela nos impede de conseguir viver em sua plenitude. Aí é onde entra a graça e é onde entra o sangue de Jesus para nos perdoar e a gente se reerguer e continuar a nossa caminhada. Mas é certo que nós temos que nos libertar das más práticas. Veja o que fala Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os medrosos, os incrédulos e os abomináveis, e assassinos, os devassos, e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Observe nesse texto que essa lista expressa justamente aquilo que Deus abomina nos 10 mandamentos. Pessoas que assassinam, pessoas que é idólatra, pessoas que é adúlteras, né? Mentirosos, como Deus tem repúdio à mentira. Né? E nós tornamos isso tão natural, mas é uma lei do Senhor da qual nós temos que viver e praticar. Como que eu posso ser um cristão e ser mentiroso? Ah, pastor, eu não minto, eu só conto a verdade. Será? Às vezes nós ocultamos a verdade, e ocultar a verdade é uma mentira. Né? Não existe meia verdade ou meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. O próprio Jesus fala que o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que proceder disso é do maligno. Se é do maligno é mentira, ele é o pai da mentira. Nós, pastor, mas eu nunca conto mentira, eu sempre falo a verdade. A gente tem a tendência, irmão, no momento do aperto, no momento mais difícil que vai gerar um prejuízo gigante, a gente dá uma entortadinha nessa verdade aqui para tentar fugir. Mas a gente tem que aprender a viver com plenitude as leis do Senhor. Veja que eu gosto até desse texto porque ele fala todo mentiroso, quer dizer, tem um mentiroso compulsivo e tem um mentiroso que é pequenos detalhes, pequena mentira, não importa o tipo de mentira. Se é uma pessoa que conta meia verdade ou se é uma pessoa que conta uma mentira completa. As leis morais de Deus são inegociáveis. E nós, como cristãos, temos que nos esforçar de vivermos a praticá-lo dia após dia. Porque certamente, se nós não vivermos esses princípios da palavra de Deus como Jesus estabeleceu, certamente não seremos um cristão autêntico. O próprio Jesus, quando ele fala ali no Sermão do Monte, no texto que nós lemos, de Mateus 5, do 17 ao 20, ele deixa bem claro que ele veio para cumprir a lei. Que lei que ele cumpriu? A lei cerimonial. Ele foi lá e se fez cordeiro no lugar da ovelha, dos bodes, de qualquer coisa que era sacrificada, para morrer por nós como cordeiro para expiação dos nossos pecados. Ele cumpriu a lei. Depois ele ressalta a importância de não deixarmos de viver o quê? As leis sociais,
as leis cerimoniais? Não, as leis morais. E ele fala que qualquer um que ensinasse alguém dessa forma estaria errado. Jesus fala que se a nossa justiça não excedesse a dos escribas e fariseus, jamais herdaríamos o reino dos céus. Certamente não adianta apenas conhecermos a Bíblia, mas nós temos que praticar os princípios. Se certamente eu sou alcançado pela graça, eu vou viver a palavra de Deus, eu vou praticar a palavra de Deus com muito amor, com muita alegria, com muita satisfação, como um cristão autêntico no Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, então, a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Veja o que Paulo fala aqui. Ele diz que a nossa fé não cancela a lei. Pelo contrário, ela confirma a lei. Porque todo aquele que é salvo em Cristo Jesus e vive a graça do Senhor, certamente vai ter prazer nos preceitos da palavra de Deus. Ele vai transformar a sua vida. Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa mente sofre uma metanoia e nós mudamos o nosso jeito de pensar. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa raiz é do pecado. Nós vamos querer sempre o pecado, nós vamos sempre querer andar na contramão dos valores e da vontade de Deus. Mas quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, certamente andaremos em sua direção, na direção da luz. Então nós entendemos que a graça, ela confirma a lei, ela vem para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. A nova aliança, ela não veio para anular a lei. A nova aliança, ela cumpriu a lei cerimonial para que fôssemos salvos em Cristo Jesus e assim pudéssemos andar em novidade de vida. Que o Senhor vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com a tua vida, em nome de Jesus. Enche esse ambiente